Olha, depois desta aula de biologia, você vai enxergar longe. O professor Geraldo Jorge vai explicar como funciona o sistema de visão do ser humano. Fique de olho. O que os olhos não veem, o cérebro não decodifica. Mas o que os olhos conseguem enxergar, o cérebro pode sim transformar em imagem real. Porque é o cérebro que nos dá a visão. Os olhos são apenas uma das engrenagens dessa máquina que permite que apreciemos o mundo como ele é. Uma vez a imagem captada pelo nosso globo ocular, é transmitida via o nervo óptico até o cérebro dentro da nossa caixa craniana. Mas que região do cérebro é responsável pela visão? Então, pessoal, fica exatamente aqui atrás do cérebro, na região posterior do cérebro, o lobo occipital, abaixo do osso occipital, que consegue decodificar, compreender, interpretar as imagens inicialmente sem sentido que os nossos olhos captam, são decodificadas no lobo occipital. Mesmo assim, são os olhos a parte mais complexa do sistema de visão. Por fora, a gente percebe de cara a região branca do olho, que é esclerótica, e uma região transparente, como é bem perceptível, mas a gente não vê transparente, porque por ser transparente a gente enxerga as regiões internas do nosso globo ocular, que é o que tem o colorido, o preto, o castanho, o verde, o azul, que é a nossa íris. E no meio da íris, sempre uma bolinha preta, que alguns dizem que são órgãos, e não são órgãos, são orifícios. É uma cavidade chamada pupila. Internamente, no nosso olho, nós temos a engrenagem de percepção, a parte neuronal, organizada em camadas. Essa camada aqui, que a gente percebe bem, cheia de vasos sanguíneos, é a coroide, responsável por nutrir a camada interna do olho, responsável pela captação da visão. A captação da visão se dá aqui internamente pela nossa retina, onde nós encontramos os cones e os bastonetes. Cones, troque N por R, cores, capta cores. Bastonetes, capta o preto e branco. Por que as pessoas dizem que à noite todos os gatos são pardos? Porque à noite, com pouca luz, a gente usa muito mais os bastonetes do que os cones. E os bastonetes só detectam o preto e o branco e o seu contraste intermediário. É neste pequeno aparelho também que se concentra a maior parte dos problemas que dão origem às patologias da visão. O daltonismo é uma delas. O daltonismo é a incapacidade do indivíduo produzir na retina, nas células da retina, nos cones, pigmentos que detectam cor. É por isso que existem daltônicos que não conseguem enxergar nenhuma cor e alguns que conseguem enxergar parcialmente as cores, ou cores específicas. Depende do grau de incapacidade que ele tem de produzir pigmento. Todos os mecanismos de captação de imagens criados pelo homem são uma tentativa de imitar o olho. O exercício que as lentes das câmeras fotográficas ou de filmagem fazem para ajustar o foco, indo para frente ou recuando, é cópia do que o cristalino, uma pequena lente interna do olho, consegue fazer, alterando apenas sua forma. Uma lente gelatinosa que temos no meio do olho, que pode ficar mais gordinha ou mais magrinha, possibilitando focar os objetos visualizados. Tem pessoas que têm problema nessa lente, aí começa a usar um mecanismo acessório, seriam os óculos. E os teimosos, no lugar de usar os óculos, ficam usando a musculatura do braço, como se fosse um músculo da visão, que não é. Quando quer enxergar um objeto, bota bem longe do rosto, ou bota bem perto do rosto, podendo usar um óculos, que é uma lente acessória. Embora seja o mais perfeito dos sistemas de visão, o aparelho ocular humano não tem eficiência em 100% das leituras que faz. Experimente ler o quadro. Difícil conseguir chegar ao final da sequência de palavras. E tudo por quê? Porque a gente coloca o seu cérebro em uma situação conflitante, em que a parte de pura visualização e que distingue cor fica em conflito com a parte que vai decodificar as letras. As referências em torno do objeto que está sendo observado também podem confundir. Qual das bolas vermelhas é a maior? A cercada por bolas brancas grandes ou pequenas? A resposta é nenhuma das duas. Os círculos vermelhos têm exatamente o mesmo tamanho. E as letras sobre o tabuleiro xadrez têm a mesma tonalidade de cor? Sim, a experiência mostra que, embora a letra B
esteja encoberta pela sombra do cone, quando a aproximamos da letra A, vemos que elas só são diferentes na forma. E são essas lacunas que alguns animais utilizam como um mecanismo de defesa. A camuflagem, ela se apropria de uma lacuna que o olho humano ou o olho dos seres vivos apresentam. E isso tem um ponto muito positivo, porque faz com que as presas se escondam bem dos predadores. Os anfíbios, por exemplo, eles se camuflam perfeitamente dos predadores, que são as serpentes, alguns mamíferos. Como? Se confundindo com o meio. E olhe que nós, seres humanos que estamos no topo da complexidade cerebral, também somos enganados pelos anfíbios.